Olá, esse é mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, um projeto que discute os desafios que travam o desenvolvimento econômico, político e social do país. E hoje a gente tem aqui a grata satisfação de receber como convidado o professor Sandro Mancini. Eu não vou falar o nome do mês para não correr o risco de incorrer e falar errado, né? Mas o professor Sandro é titular do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, a primeira universidade pública que veio para Sorocaba. A gente estava aqui rememorando um pouco dessa saga que foi a vinda da universidade para cá, e ele tem como foco de pesquisa, mais recentemente, ele estava aqui falando, jornalismo científico, mas também tem especialização na temática de resíduos sólidos e outros itens aqui que a gente vai destrinchar na medida da conversa, né? Professor Sandro, obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo. Agradeço o convite aí. Tá bom, vamos lá. Então, sem mais delongas, para começar, vamos lá. Seu objeto de pesquisa é resíduo sólido, lixo, né? Por que o lixo ainda é um tabu no Brasil? Por que se recicla tão pouco? Aliás, o senhor está falando que tinha dados novos, né, sobre a reciclagem. O Brasil, ele produz mais ou menos, cada brasileiro, cada um de nós, produz mais ou menos 1 quilo de lixo por dia, resíduo urbano, né, que a gente fala, resíduo sólido urbano, que é um resíduo doméstico nosso, né? Então, cada um de nós aqui, vamos gerar essa média aí de 1 quilo por dia, e a estrutura que a gente tem faz com que esse resíduo acaba indo a maior parte, na melhor das hipóteses, para um aterro sanitário. Aqui em Sorocaba vai para um aterro sanitário dos bons, dos melhores que tem. Mas é fato que a gente joga fora muita coisa que podia ser reaproveitada. E por que não é? Por uma série de problemas, né? Pode ser problema nosso mesmo, nós que não fazemos a separação direito. A capilaridade das cooperativas aqui, por exemplo, aqui em Sorocaba, elas não conseguem atingir todas as casas, né? E depois tem a força motriz, que a indústria está comprando esse material, né? Tem indústria suficiente para comprar esse material, né, de resíduo doméstico. O que a gente gera de resíduo doméstico? Né, que é plástico, um pouquinho de metal, um pouquinho de vidro, papel, plástico, é basicamente esses materiais. Né? Então esses materiais todos, às vezes, não tem tanta demanda assim da indústria. Às vezes tem, né? Costumo dizer que quanto metal ferroso tiver, a Gerdau recicla. É verdade, né? Mas para plástico já é um pouco diferente. O plástico contamina mais, né? Você joga um metal ferroso no forno, ele derrete a 1500 graus, né? O plástico derrete no máximo a 250. Então a contaminação para o plástico é muito mais complicada. Então se não tiver uma coleta seletiva para o plástico, é muito pior do que se não tiver por uma lata de leite condensado, que é metal ferroso. Se sobrar um teco de leite condensado ali, isso aí vira fumaça a hora que vai a 1500 graus. Agora, no caso do plástico, não. Tem que lavar. Daí é um outro processo, tem custo e vai gerar um impacto ambiental desse esgoto que vai ser gerado. Uma coisa, o senhor colocou a questão aí, as indústrias estão... É senhor ou você? Eu sou você. Pode ser você. Eu sou você. Então, as indústrias. Mas nós estamos comprando lixo de outros países. Teve até uma grande celeuma sobre isso, falando, não, mas tem que parar, e daí vai dar uma parada. Mas nós estávamos importando lixo por conta de que as indústrias têm uma necessidade, inclusive, de vencer aí por conta da legislação, e estavam importando. As indústrias, aí vai essa questão. Eu acho que tem aí a capacidade da indústria para absorver um pouco mais. O que eu desconheço a história de importação de resíduos, assim, o que existe nas fronteiras, né? Por exemplo, em Foz do Iguaçu, a turma compra do Paraguai, vende para o Paraguai, compra, isso aí. Mas comprar resíduo mesmo, a não ser que seja uma coisa muito específica que uma indústria acaba fazendo, né? Esse comércio, esse meio campo com a indústria, com alguém que está vendendo. Que nem do lado da faculdade ali, tem aquela Sudeste Paulista, faz um tempo que eu não vou lá, mas eles vendiam para o Vietnã, que era mais barato, mas pagava mais do que vender para Gerdau, né? E é sucata ferrosa, né? Então isso é comércio, né? Se às vezes tem um material separadinho, bonitinho,
que os caras vêm e ofertam e fica mais barato, o empresário compra, do que às vezes organizar um sistema de coleta. Fui numa empresa faz muito tempo aqui lá no Cajuru, eles reciclam TNT, tecido não tecido, que é polipropileno. Na época vinha do Pará, né? Eu falei, pô, mas você chama vem do Pará isso aí? Por que você não pega saquinho de baconzitos, que é polipropileno? Ele falou, cara, isso é BO, né? Ninguém quer pegar isso aí. Tem um alumínio no meio, um monte de tinta, e minha máquina faz 200 quilos por hora. Para conseguir 200 quilos por hora de saquinho de baconzitos. Né? Se tivesse pronto na minha mão, eu pensava, mas não tá. Daí é a coleta seletiva, né? E por que não tem coleta seletiva? Daí, sabe aquela história que veio primeiro ovo ou galinha? A indústria não compra porque não tem porque a indústria não compra. Então fica isso aí. Mas nós estamos falando de um mercado, pode-se falar de mercado de lixo, de reciclagem, né? Não pode, Pode. que tem potencial para movimentar quanto? Dá para estimar alguma coisa assim? Não sei, viu? Números assim, eu não sei quanto da estimativa, mas é muito grande, né? É muito grande. Tem iniciativas já foi pior, é verdade, já foi pior, mas tem iniciativas de melhora. Mas o que dá mais angústia é que nós estamos aqui, Sorocaba, por exemplo, está numa região muito industrializada, né? E se a coleta seletiva e reciclagem não funciona aqui, não vai funcionar em nenhum outro lugar do país, né? Eu lembro quando eu morava em Fortaleza, os caras falavam assim, não, caixinha de leite não recicla, que só recicla não, a gente não separa porque só recicla em São Paulo, né? Vamos colocar essa questão da reciclagem. Uma das coisas que eu tenho discutido já, duas coisas eu tenho discutido um pouco, é o seguinte, quando a gente fala, né, de reciclagem, aí nós estamos colocando que a indústria aproveita, não, o custo, colocou aí a questão do baconzitos, qual é o custo para fazer isso, tá? Lixo, é lixo, lixo. Tem que ser dada alguma solução, tá? Então tem a coleta, não é coleta seletiva, tem a coleta de lixo, inclusive isso é bancado por taxa pública. Eu pago, ele paga, você paga, todo mundo paga, tá? Então essa questão do lixo seletivo, da coleta seletiva, não está faltando um pouco de tirar essa questão de colocar como não, isso aí tem que dar um lucro, tem que... E começa a ser bancada pelo governo, que é uma questão de saúde pública, é uma questão de necessidade pública. Não dá, mas por quê? Uma coisa que eu fiquei sabendo quando a gente conversou com as pessoas de cooperativa, se você, a empresa que coleta lixo, se ela pega 1 tonelada de lixo, o lixo é pago por aquela tonelada. Então, é por peso, né? Se você recicla, se você tira daquela 1 tonelada, 100 quilos, 10%, tá? O poder público, no caso do município, não vai pagar 1 tonelada, vai pagar 900 quilos. Mas ele estava preparado para pagar 1 tonelada. E se não for reciclado, vai ser 1 tonelada. Mas ele não paga aqueles 100 quilos que foi reciclado. Por que isso? Então, você tem toda a razão quando você fala isso, tá? Que nem os números que eu tenho aqui para Sorocaba, hoje, se paga R$ 278,71 por tonelada coletada, tá? Para passar na casa da gente 3 vezes por semana e levar até o aterro. E mais R$ 121 por tonelada para aterrar. Ou seja, isso dá R$ 399,71 por tonelada, R$ 400 por tonelada. A cidade gasta hoje R$ 264 mil por dia para coletar e enterrar o lixo. Fazer o que o gato faz, cavar um buraco, colocar dentro e tampar. No aterro não é só isso, né? O aterro tem plástico por baixo, tem drenos e tal. Mas é para fazer o que o gato faz, esconder o lixo. Né? R$ 400 por tonelada, isso dá R$ 264 mil por dia. O que a prefeitura não gostaria de ter R$ 264 mil por dia a mais? Né? Para usar no que realmente importa para a gente. Mas a parte de coleta de lixo importa. Né? É importante, a gente paga isso aí. Né? Quando você faz, eu poderia remunerar a cooperativa por R$ 400 por tonelada que ela recicla? Poderia, né? As cooperativas hoje,
elas separam mais ou menos, estava falando com o Zé, 1,3% dos resíduos de Sorocaba. Então, colocar 1% dá uns 6 quilos, umas 6 toneladas, 6 a 7 toneladas por dia, que as duas cooperativas conseguem separar. Se você for fazer 6 vezes 400, seria R$ 2.400 por dia para as cooperativas. Pô, imagina, pergunta para eles se eles não conseguem ganhar R$ 2.400 por dia. Por que a prefeitura não faz isso? Puxa, estou falando isso faz tempo. Aí o que a prefeitura tem de defesa, as prefeituras, tá? Não estou colocando só Sorocaba, porque eu sei que algumas prefeituras pagam, mas muito poucas pagam por esse serviço ambiental que as cooperativas prestam. Né? É que assim, mas quem paga o aluguel do barracão? Quem paga o aluguel do caminhão que vai transportar isso aí? Né? A prefeitura, geralmente a prefeitura. Então tem essa amarração das cooperativas. Então a prefeitura fala, não, eu já estou fazendo a minha parte, eu estou ajudando nesse processo aí. Mas tem toda a razão, se deixar para o mercado regular, não vai dar certo, nunca vai sair. Nós estamos patinando na coleta seletiva, faz 30, 40 anos, não sai do lugar, justamente por causa disso. Porque o mercado não é uma coisa que o mercado tem que regular. E ela não é realmente, a gente não pode ver isso como uma questão de geração de lucro. O lucro do lixo? Não tem. O lucro é uma necessidade que você tem que suprir na sociedade. Então não dá para mensurar. Só que não se faz isso com lixo reciclado. E aí vou um segundo ponto, tá? E foi interessante que você colocou. Mas eu dou isso, eu dou a cooperativa, né, e tal. Vamos pensar, fazer um raciocínio. Se começa a remunerar, vamos pensar o melhor dos mundos. Não, isso aqui vai ser remunerado. E você dá aí realmente um viés econômico, não que vai dar lucro, mas porque existe a necessidade da reciclagem. Será que a partir daí, com a remuneração, não teremos aí mais investimento até da iniciativa privada na questão da reciclagem, porque daí existe uma remuneração, existe aí um respaldo econômico, que as empresas que fazem coleta de lixo não são ONGs, são empresas, e grandes empresas, tá? E com uma remuneração muito grande. E aí você tem todo um trabalho, eles têm equipamentos, têm logística, que acho que um dos maiores cases de logística quando a gente estuda é coleta de lixo, tá? Então, se a gente não conseguisse isso, de fazer eu estava pensando aqui, Zé, nessas questões aí de fazer projeto e, sabe, fazer até criar aí um abaixo-assinado para regulamentar isso. Será que nós não começaríamos a profissionalizar isso? E daríamos aí um avanço muito grande? Com certeza. Qualquer coisa seria bem-vinda. Eu achei que, acho que faz uns 4 anos, o governo federal criou os créditos de reciclagem, né? Eu achei que ia ser uma boa, mas é muita burocracia que a cooperativa, por exemplo, não consegue. As empresas grandes, né, não estão conseguindo fazer isso direito, rodar isso direito. O que é o crédito de reciclagem? Vamos imaginar você é dono de um restaurante que faz entrega tudo em descartável, né? Isopor, quentinha, garfinho, essas coisas, entrega tudo em reciclagem. Ok, você mandou, sei lá, 50 quilos de resíduos, 50 quilos de plástico descartável para a população. Então, você pagaria o equivalente, se você quisesse, como dono de um restaurante responsável, pagaria o equivalente para uma cooperativa, R$50, entendeu? Isso seria um crédito de reciclagem. Mas não é tão simples assim. Deveria ser, mas não é tão simples assim. Né? É muito enrolado. É muito enrolado a parte burocrática, a parte de tem que fazer leilão e tal. Nossa, é muito chato. Um ex-aluno meu que está numa grande empresa dessa falou como é que funciona. Eu falei, meu Deus do céu, isso é coisa de maluco. Uma cooperativa não tem um departamento jurídico para fazer isso. Né? Nós estamos falando de reciclagem numa escala maior, aí, num contexto maior. Mas aí no tocante aí a participação da população mesmo, além de saber, né, ou pelo menos presume-se que saiba, que cada material tem um recipiente de uma cor para poder guardar, ela tem consciência ambiental, ela tem dimensão do que significa reciclagem, lixo? Tem, eu acho que tem. O que falta
muitas vezes não é educação ambiental, é educação mesmo, né? Jogar lixo na rua, por exemplo, não é falta de educação ambiental. Educação de berço, né? É educação, né? As pessoas Educação. sabem o que está errado fazer, né? As pessoas sabem que... Agora, as pessoas muitas vezes ficam cômodas, não tem um negócio aqui perto, eu não vou fazer. A cooperativa não passou hoje, e agora? Vou jogar no lixo, né? Tá? Então, falta isso aí. Eu costumo dizer que a gente é muito proativo quando a gente vai comprar, né? A gente vai comprar, a gente vai no lugar, compra, usa até não poder mais, depois, na hora que jogar fora, a gente quer comodidade, quer que alguém venha pegar, né? A nossa proatividade acaba quando a gente sai da condição de consumidor e vira gerador de resíduo. Isso aí eu vejo aí como não só como uma situação tipo assim, Brasil, isso é coisa de Brasil, isso é de ser humano. Vou dar um exemplo, Alemanha, tá? Alemanha, você paga as taxas de lixo pelo que você produz. Uhum. Lá o coletor de lixo ele vai com balança. E é obrigado a separar, porque senão paga multa. O Brasil tem muito disso. O Brasil pensa que assim, o Brasil é o país pior do mundo, é o que tem mais impostos. Não é. Aí fora, as cobranças são pesadas. A Alemanha, por exemplo, tem imposto para você assistir televisão. Se você compra uma televisão, você tem que pagar o imposto. Mas é verdade isso? É. Lá a pessoa vai, o coletor vai. Lixo orgânico, deu tantos quilos. Passou o limite. Uma taxa maior. Se a gente não começar também de um outro ponto, começar a criar algumas situações de cobrança para esse tipo de situação, nós não vamos conseguir mudar as pessoas, não. Quando a Marta Suplicy era prefeita de São Paulo, instituiu a taxa de lixo, lembra disso ou não? Ela falou uma frase que eu achei muito legal. Ela falou assim, tem paulistano que paga R$100 de TV por assinatura e não quer pagar 50 de taxa de lixo. Ela tá coberta de razão. Mas eu tive um professor na faculdade de Direito que viajava o mundo, era procurador de justiça, enfim, ele viajava, ele foi para a China. Isso lá atrás, muito tempo. E ele pegou uma bala e cometeu as nele e jogou o papel de bala, da bala na calçada. Foi preso. Foi preso, ele conta aquilo. E qual foi a pena que deram para ele? Ele ficou 6 horas ouvindo um sermão, um discurso sobre a importância de não se jogar lixo na rua. Falavam para ele, nós temos não sei quantos bilhões de habitantes, o senhor já pensou se cada chinês jogar um papel de bala na rua, como é que nós vamos viver? E explicava a origem. Ele já não estava aguentando mais. Ele falou, vocês não querem me deixar preso um dia, eu durmo aqui, pernoito aqui, mas eu não aguento mais ouvir isso. Nunca mais ele jogou papel de bala na rua. Japão, um dos menores, vamos dizer assim, países com menor gasto em limpeza pública é o Japão. Eles são diferentes. Por quê? Porque eles limpam, eles não sujam. Quando teve a Copa aqui no Brasil, lembra que eles limpavam onde eles ficavam? Eles A Lagoa Rodrigo de Freitas lá, né? No Rio, né? Padrão. Lá deu final de tarde, o comércio vai fechar, os comerciantes vão na rua, passam ali. Criança aprende a limpar, inclusive sua carteira. Isso é padrão, é cultura. Só que é uma cultura, como eu falei, às vezes vem de uma questão milenar. E às vezes, como citando o caso europeu, vai a fórceps com taxa. Mas alguma coisa tem que fazer. Ficar pensando também que o povo vai pegar, acordar num dia, nossa, eu tenho uma consciência ambiental. Não vai, não. Eu acho que aí tem que ter 2 situações para a gente começar a arrumar esse problema do lixo. Porque não vamos colocar só no reciclável, no desperdício. Sim. Muito desperdício. O Brasil desperdiça muito. Então, se a gente não começar a trabalhar aí, vamos tentar fazer uma coisa assim mais... sem querer elocubrar muito, não sai. Eu costumo, o americano médio é um Homer Simpson. Esse é o americano médio. Mas por que a coisa lá funciona? Porque tem taxa, porque tem fiscalização, porque tem cobrança. Ele não pode agir como Homer Simpson fora da casa dele o tempo todo. Porque senão ele vai ter uma ter multa, problema. vai ter uma multa, vai ser preso. Né? Eu lembro uma vez que fui passear na Alemanha com meu filho, ele foi descartar uma garrafa de PET, uma garrafa de água. A gente tava numa mercearia, ele falou assim, você pode jogar para mim?
O cara pegou a garrafa e deu 50 centavos de euro para ele. Daí ele explicou pra gente que garrafa lá, uma garrafa d'água custa mais ou menos €1, mas você vai num lugar, você paga 1,50, porque você sabe que você vai retornar 50. Você sabe que você vai recuperar 50. Então às vezes tem gente falando assim, o mendigo pode até falar, me dá essa garrafa vazia, porque para ele vai valer 50 centavos de euro, entendeu? Tem o viés econômico. Tem que ter. Você não tem o viés econômico. E 50 centavos de euro é muita coisa pra uma garrafa. Muito. Muita coisa. Lembrando aí, vamos colocar Porque- isso em quantidade do que é produzido ali. O lixo dá lucro no Brasil? Ah, para muitas pessoas dá. Ah, mas aí o lixo você separa. É uma área complexa, né? Aí dentro da parte. Pois é, mas tem É o segundo maior contrato das prefeituras, só perde para transporte. A limpeza pública só perde para transporte em termos de contrato municipal. Inclusive, Inclusive, quando a gente vê muitos problemas aí de máfia disso, máfia daquilo, tem a ver o com lixo. lixo tá no meio, infelizmente. É uma empresa muito grande, uma indústria muito grande. Bom, se não é problema de educação ambiental, pelo menos nessa escala, é de vontade política, é de mudança de postura? Eu acho que é falha de todo mundo, inclusive da gente, né? Como consumidor, como gerador de lixo, tá todo mundo errado. Cultura, né? E falha também de poder público, falha de gente que tá afim realmente de resolver. Vocês lembram aqui em Sorocaba que tinha container e depois a prefeitura tirou o container, né? E o container, todo mundo gostou do container. Pô, o container é uma mão na roda, você vai lá, coloca o lixo a hora que você quiser, tampa, não tem gato pra... E daí teve um prefeito que tirou o container, né? Eu lembro que no horário gratuito, no debate, eu acho que eram 4 candidatos a prefeito, 4 prometeram container. Comigo o container volta. Entendeu? Então é uma coisa assim. E voltou, realmente. Voltou. O prefeito assumiu, já deu um jeito de colocar. Voltou maior, inclusive, né? É. Então, e aí, eu acho que o Brasil tem muitos problemas, o resíduo é um deles, né? Então fica faltando, muitas vezes, um cobertor curto ali para uma prefeitura fazer, que gostaria de fazer mais, mas não consegue, né? Então tem um Você falou agora há pouco do aterro, né? É um aterro bom, está compatível? Já se falou que ele estaria perto da saturação. Não, eles compraram outra área agora. Eles têm área pra caramba agora. É um aterro multinacional, pra você ver, da Veolia, uma empresa francesa, está no mundo inteiro, e aqui no Brasil ela atua mais com resíduos sólidos, mas ela atua na área ambiental e na área de saneamento em outros lugares, né? Outros lugares do Brasil, do país, no mundo. E assim, é um aterro que recebe coisa de 1.500.000 quilos de lixo por dia, e enterra isso aí, né? Joga a terra por cima e boa, né? Só que tem plástico por baixo, dreno de gás, dreno de água, dreno de chorume. Então é um empreendimento, porque não é fácil você enterrar 1.500.000 quilos de lixo por dia, certo? Não. 700 toneladas de soja, 700 mil quilos por dia é daqui de Sorocaba, o maior cliente deles, né? Então é uma coisa complexa, mas tem jeito de fazer isso. Desse total, quanto Sorocaba recicla mesmo? 1,5%? 1,3%. Muito pouco. Então, e tem um pouquinho de compostagem também, tá? Compostagem mais ou menos 1,2. Tá? A compostagem que é aquela... Você pega a matéria orgânica, né? O resíduo de cozinha, assim, né? Resto de jardim e tal, e faz... Transforma em fertilizante. Transforma em fertilizante. Uma coisa, vamos agora falar para a questão prática, tá? Unesp, uma universidade de reconhecimento nacional, né? Não tem o que discutir. E uma boa universidade, tá? Tem uma boa estrutura, que tem universidades no Brasil, mesmo públicas, que estão perdendo muito espaço para a privada, né? Infelizmente. Mas vamos falar da Unesp. A Unesp tem um potencial, né? Até citando assim, o que não seria uma universidade hoje, né, com potencial, não é que está com potencial baixo, não sei se seria essa palavra, a Federal do Rio de Janeiro, situação que ela está,
Tem campos lá que não tem dinheiro para pagar conta de energia elétrica. Isso é ridículo, né? Mas está acontecendo, né, em algumas universidades brasileiras. Então eu vou chegar, professor, o seguinte, eu vou fazer uma pergunta. As universidades, a Unesp, outras universidades, se a gente chegar e falar assim, olha, vamos pegar uma solução prática, que é um dos problemas do Brasil, que o Brasil é um país de muita discussão. Discute-se muito, senta-se muito, faz-se palestras, tudo, mas não faz acontecer. Tá? Aqui, como o senhor você colocou, há 20 anos já se discutia, já tinha discussões, passou-se 20 anos, não avanço mesmo nada, tá aí 1,2, 1,3, isso é um problema nacional. Uhum. O Brasil é um dos piores em matéria de reciclagem, compostagem, tudo, tá? E eu sempre faço a seguinte comparação, né? Hoje está meio complicado, né? Tá um pouco problemático a gente falar em Estados Unidos, né? Tá meio... Mas eu sempre coloco Vai ser taxado se por cada vez que você falar, você paga uma taxa. Mas uma coisa interessante nos Estados Unidos, tá? Vamos pensar que nós somos aqui um grupo de cientistas, um grupo para fazer um trabalho, e olha, nós temos um projeto aqui de 30 anos para mandar o homem para Marte. Em 30 anos o homem vai para Marte. Eles fazem acontecer. Aqui a gente discute e não sai de lugar nenhum. Hoje, as universidades do Brasil, o potencial que tem, nós conseguiríamos começar a trabalhar, começar a dar os primeiros passos nessa questão de reciclagem, que é uma questão extremamente importante, e começar a mandar propostas e tentar começar a aplicar isso para sair da discussão. Nós vamos ter a ideia, o famoso brainstorming, ou toró de ideias, né, como alguns chamam, mas nós teríamos condição hoje de começarmos a trabalhar ideias e tentar colocar em prática, e vamos tentar fazer assim, ó, em 20, 30 anos, melhorar, tipo assim, como um país da Europa que recicla 20, 30%, teríamos essa condição hoje? Não, interesse nós temos, não temos perna para fazer isso aí, né? Nós temos alunos, né? Isso nós temos bastante, né? E nós estudamos o que acontece no Brasil, o que acontece no mundo. É fato que eu acho que são 21 cidades no Brasil que desviam mais do que 15% de lixo de aterro para coleta seletiva, né? E Sorocaba não está entre elas. Salto aqui tá, mas Sorocaba não está. O que nós temos é isso, conhecimento, a gente estuda isso o tempo inteiro, né? E podemos palpitar, podemos fazer projetos e tal, mas não temos condição de executar essas coisas, lógico, né? Mas assim, eu imagino que isso daí não seja uma coisa só para as universidades, é uma coisa que envolva toda a sociedade para tentar fazer acontecer, né? Mas sendo capitaneado do início pela universidade, e você falou numa coisa importante, 20, 30 anos, não dá para querer chegar para um prefeito e falar assim, em 4 anos vai estar tudo resolvido. Isso não existe. Né? Não dá para você chegar num nível aí, você precisa de investimento, não adianta, vai precisar de dinheiro, né? Não tem como a coisa sair do lugar sem recurso, tá? Então, como angariar esse recurso aí, né? Talvez as novas PPPs aí possam ser um diferencial, não sei, né? Mas elas prometem, parceria público-privada, né? Promete um horizonte de 20, 30 anos, então uma empresa já vai ter um contrato, vai ter um projeto para fazer nesses 20, 30 anos, para realmente investir mais do que pensar no horizonte assim, putz, ó, vou ter 4 anos com mais 4 de reeleição, acabou. O que eu vou fazer assim? Jogar no aterro, mais simples. Tá? Isso é um problema que a gente vê um pouco de Brasil, né? Porque a gente, quando fala em projeto de longo prazo, como eu falei, outros países mais desenvolvidos, eles fazem projeto de longo prazo, de 20, 30 anos. Mas, quando a gente fala, não, é muito tempo, mas esse dia vai chegar. Os 20, 30 anos chegam. Brasil, quando você fala um projeto, isso eu já vi acontecer. Você fala assim, um projeto que vai demorar 10, 15 anos. Mas é muito tempo. Não interessa. Não existe ninguém, como eu falo, ninguém vai mandar o homem para Marte em 2 anos. O Brasil é um problema de brasileiro, ele não acredita, né? Ele não se esforça e fala, nós vamos fazer um projeto de longo prazo. Tem que ser, ou é imediato ou não serve. É que precisa ter recurso, né? Que nem você falou, mandar o homem para Marte.
O primeiro projeto orientado científico foi o projeto Manhattan, a história do Oppenheimer. Oppenheimer. Né? Juntou um monte de gente que conhecia, deram dinheiro para eles, né? Falou, ó, vocês precisam fazer a bomba, beleza, ó. Os caras fizeram, né? Um monte de gente que sabia, deram recurso para eles. Acontece, sai, o projeto sai do papel. As universidades são demandadas para discutir, para propor projetos nessas questões. Sim. Acontece? Sim, porque assim, né? Ó, Pelo poder público, né? como é que as fundações geralmente são assim, né? A gente é pago para dar aula e para fazer pesquisa, entre outras coisas, né? Nas pesquisas, a gente precisa de financiamento. Quem vai financiar? Uma fundação, tipo um CNPq, uma FAPESP, CAPES e tal. E aí você vai propor uma ideia para ela, se não tiver alinhado com alguma coisa que se pensa, vamos pensar assim, na área de saúde que é mais fácil. Na época do coronavírus, recurso direto para a turma estudar profilaxia, vacina, essas coisas para o coronavírus. Tinha. Hoje, o que o pessoal está demandando mais é mudanças climáticas, inteligência artificial. Não que estudos como o meu assim não tenham financiamento. Tem, né? Mas se você pensar assim, se pensar em estudos para o agronegócio, por exemplo, isso tem recurso. Né? Às vezes tem linhas de financiamento de pesquisa específicas para o agro, para inteligência artificial, para mudanças climáticas. Tem sim. Mas assim, Mas é pouco. Sim, o Brasil investe 1% do PIB Pouquíssimo. em ciência e tecnologia, né? Israel, por exemplo, investe 4%, 5%. E um dos grandes, né, enganos, né, vamos dizer assim, lenda urbana, né, vou colocar uma lenda como se fosse uma lenda urbana. O pessoal pensa, Estados Unidos, né, ou outros países envolvidos. Nós fizemos muita comparação, né, com os Estados Unidos. Mas uma coisa assim, AT, antes Trump. E os Estados Unidos tem depois do Trump. Mas assim, os grandes financiamentos de pesquisa são governamentais. As pessoas pensam, não, lá é tudo privado. Não é não. E o Trump mostrou isso. O grande problema, ele cortando verba de Harvard é uma universidade privada. Sim. Mas recebe. Por quê? Porque pesquisa dá resultado. Pesquisa, avanço tecnológico, avança país, traz resultado econômico. Aqui as pessoas entendem a universidade como despesa. E aí eu faço até uma certa crítica também à parte universitária, que deveria se impor um pouco mais. Eu estou vendo agora que o governo Lula está fazendo aí um esboço de melhorar o financiamento da universidade, mas aí a base para aumentar vai ser a quantidade de cursos, são dois pontos principais, a quantidade de cursos e número de alunos. E a pesquisa. Então você não pode mensurar uma universidade, monta curso X, Y. Não, a universidade tem curso, lógico, mas ela tem que ter pesquisa. Porque o que diferencia universidades é pesquisa, são resultados. Tem razão. Na verdade, assim, a gente forma profissionais assim para atuar no mercado diretamente e também pesquisadores, né? Mas uma grande força motriz da pesquisa são as empresas, né? Quando a gente precisou de uma vacina para um vírus novo, quem que ofereceu a vacina? A Pfizer e a AstraZeneca, né? Empresas, né? Por quê? Porque eles têm uma velocidade diferente, eles não têm toda a burocracia que um órgão público, por exemplo, tem e tal. Então a coisa anda mais rápido lá, eles precisam do equipamento, vão lá e compram, precisam do negócio, vão lá e compram, a gente precisa muitas vezes convencer muita gente e tal. Então, e nesse sentido, a força motriz nossa aqui, das indústrias brasileiras, que a maioria são indústrias internacionais, que não fazem pesquisa e desenvolvimento aqui, só adaptam aqui, né? Então, a nossa pesquisa nesse sentido é muito pequena, né? Se você vê tudo que saiu de novidade ultimamente, desde o computador, celular, internet, tudo de fora, né? A gente importa tudo isso aqui, né? Equipamentos e tudo a gente acaba importando. Então falta realmente desenvolver. E foi colocado nas costas das universidades praticamente
toda a pesquisa que o Brasil faz, né? A gente faz do nosso jeito, a gente faz para formar pesquisadores, né? Mas muitas vezes a gente, nesse processo assim, a gente não gera uma resposta tão rápida quanto a sociedade precisa. Por exemplo, para uma vacina. O Brasil ficou lá atrás para desenvolver uma vacina, né? Se você pensar nisso. Mas assim, falta uma indústria competitiva nesse sentido aí de realmente fazer pesquisa, porque eles estão pensando ali na frente, ó, como chegar no consumidor final, né? Um grande exemplo, a tela do celular, né? Parece que ofereceram a tela do touchscreen para BlackBerry. Os mais antigos vão lembrar, o BlackBerry era o celular, Top. né, mais top que tinha, sei lá, desde 2008, 2009, né? Tinha tecladinho, eu ficava encantado com aquele tecladinho. Era chique ter o Era BlackBerry. chique, parece que foi oferecida a tela de touchscreen para BlackBerry. Eu falei, não, os caras vão ficar. Isso aí vai demandar muita bateria. Nosso celular fica uma semana sem carregar, né? Não compraram. Quem fala de BlackBerry hoje? Só eu, acho. Para dar exemplo. A Apple comprou. Por falar em bateria, como é que fica a situação de descarte de bateria com essa onda de carro elétrico? Tem muita discussão em torno disso. É possível prever um cenário para isso? Eu fui visitar faz um tempo a Toyota aqui em Sorocaba, eles estavam com essa cabeça. Mas não para reciclar, para virar de novo bateria para um carro. Porque ela perde muita carga no processo e tal, mas seria para fazer outras coisas, né? Mas é muito complicado, né? Eu acho que ainda nós não temos ainda a idade para ter virado um problema isso ainda, né? Porque esses carros precisam começar a ser descartados para essa bateria virar um problema. Tipo, o carro bate, perda total, o que eu faço com a bateria? Aí já é um problema mais pontual, né? Mas é realmente uma coisa mais complexa. Mas tem muita coisa interessante ali dentro, né? Então a turma quer reciclar aquilo ali porque tem bastante coisa, né? Bastante coisa. As baterias de íon lítio que a gente fala, né? Elas podem ser recicladas, mas é um metal muito complicado, né? Porque se você joga água nele, ele gera hidrogênio, daí pega fogo. Ele pega fogo. Exemplo do que aconteceu com o carro do Elon Musk. Pega fogo com água. Não é? É uma coisa maluca, ele pega fogo com água. Acontece. Peraí, deixa eu apagar o fogo. Jogando água ali, explode. Daí piora. Não tem Então, problema, né? então é um lugar complicado, é um produto complicado de se reciclar, né? Muito fechadinho, então você vai ter que desmontar tudo. Assim como é complicado reciclar uma maquininha dessa, um celular, né? Sim. Mas tem coisa importante ali dentro, tem coisa bastante. O duro é ficar separando, né? Aqui em Sorocaba nós temos o Synctronics, né? Que faz a reciclagem de eletroeletrônicos, né? Eu acho que eles ainda não estão pensando em baterias, mas eu costumo dizer que o Synctronics foi a primeira resposta da indústria brasileira à legislação que impôs a necessidade de uma logística reversa para eletroeletrônicos. Né? Eles já falaram, pô, eu tenho a Flex aqui, que é do grupo deles, eu tenho a Flextronics que gera resíduo, o que eu faço? Vou fazer uma indústria para reciclar os nossos e pegar nos outros. Então eles já foram pensando em economia circular há muito tempo, desde a legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. Né? E hoje eles têm uma empresa muito bacana, o Synctronics é muito bacana, que eles pegam, mas assim, eles funcionam com base, alguém está remunerando eles, eles não ficam caçando impressora. É aquilo que nós colocamos, tem que ter um viés econômico, tem que ter remuneração, senão não sai. HP, Lenovo, são grandes clientes dele, Lexmark e tal, eles pagam para eles fazerem isso. Deixa hospitalar, como é que isso é tratado aqui? Tem uma autoclave ali no aterro, né? Porque é o seguinte, não é todo o lixo hospitalar que é o resíduo de saúde, não é todo ele infectável, né? Tem um infectante, que é o risco biológico que a gente fala, esse que é o mais complicado. O risco químico, que hoje em dia está... O risco químico que tinha antes era raio-x, que não tem mais, é tudo digital. Né? Lâmpada de mercúrio, que não tem mais, hoje é LED, mas ainda tem remédio. Né? Isso teve, acho que em 2020, teve uma política de logística reversa de medicamentos. Se for nas farmácias, tem aí um dispenser para você jogar medicamento vencido. Então tem o risco biológico, risco químico, risco radioativo, que aí depende, precisa ter um hospital,
um centro de saúde que lide com radioterapia, radiodiagnóstico, essas coisas. E daí tem o perfuro cortante e escarificante, que são os resíduos. Mas eu acho que o mais famoso deles é o infectante. E não são todos que são infectantes. Você vai lá no hospital que você quebrou o braço, você não está contaminando ninguém. Uma mulher que vai lá para dar luz, ela não vai contaminar ninguém. Agora, se é uma pessoa que tem uma doença infecto-contagiosa, ela pode contaminar, ela pode exigir até um isolamento, algumas coisas assim. Então, esses resíduos, eles são separados pela equipe de saúde, né, equipe de limpeza, equipe de saúde do hospital, no posto de saúde e tal, e vão para um tratamento. Qual que é o tratamento disso? Destruir isso aí, porque tem micro-organismos que podem, se deixar eles ao solto aí, eles vão dar trabalho, né? Então você pode, incinerador, mas são muito poucos incineradores que tem, porque os incineradores que tinha antigamente era uma churrasqueira, né? Então isso não vale nada, só transformava o problema de sólido para gasoso. Gasoso. E hoje tem as autoclaves, que é mais ou menos uma panela de pressão, com vapor saturado você mata os micro-organismos, né? E tem uma autoclave ali era no Éden, foi transferida a Veolia comprou e foi transferida lá para o aterro. Há pouco tempo, acho que foi ano passado que eles transferiram tudo para o aterro. Então é uma máquina bacana, que a autoclave é comum. Até lá na universidade nós temos uma autoclave para esterilizar. É muito usado também para esterilização de equipamentos, bisturis, essas coisas assim. E tem autoclaves maiores que para resíduos, né? Nesse caso, é uma autoclave grande que tem lá na Veolia. O nosso estágio no trato da questão do lixo, da coleta e tal, ele é tão atrasado assim, ou ele é compatível comparativamente a outros, só que não alavanca por conta desses fatores que nós discutimos aqui. Olha, o Brasil ainda tem pelo menos 1.500 a 2.000 lixões, né? Nenhum no estado de São Paulo. Então você vê que é uma diferença regional muito grande, né? No estado de São Paulo não tem mais lixão faz tempo, né? Então, mas você tem aterros, daí você vai reclamar, são aterros particulares que ganham dinheiro? Não, mas... Ganha. Mas resolve, né? Mas resolve, né? Que vai fazer? Lógico, o empresário ele não vai querer só fazer a parte dele de boa, né? Então ele tá ali para ganhar dinheiro. Daí teve uma lei em 2010 que falando assim, ó, antes da Copa é para acabar com os lixões. Só que não especificaram muito a Copa, né? Ver a Copa Copa do Brasil, a Copa da Rússia, a Copa da... E ainda não acabaram. Vai ter a Copa de Marte. Então, era para 4 anos, né? Era para 2014. Mas, meu, isso aí... Quando o Estado de São Paulo já tinha resolvido isso já faz tempo, o Brasil ainda está patinando, né? Alguns estados ainda têm alguns lixões. Até algum tempo atrás ainda existiam uns 3, 4 lixões no estado de São Paulo que funcionavam por força de liminar. Quer dizer, ainda tinha juiz que mandava o lixão ficar funcionando. Daí o estado entrava com recurso e tal, mas hoje não tem mais. Que eu saiba, não tem mais. Mas em outros, que parece que Alagoas foi o primeiro estado do Nordeste que acabou com os lixões. Né? Um estado relativamente pequeno, construiu 2 grandes aterros e está todo mundo indo para lá. Né? Daí você pode falar também, putz, mas e o transporte desses resíduos para aterros cada vez mais distantes, né? Isso é um problema. Né? Eu falo para meus alunos que, ó, se quer ganhar dinheiro com lixo, não se mete a fazer um aterro, não se mete a fazer reciclagem, não se mete transporta. Né? Tudo bem, você tem um custo alto para o transporte, lógico, mas o transporte, porque se você for ver nos Estados Unidos, por exemplo, o lixo de Nova York leva 600 quilômetros para ser enterrado. Né? Ele vai de navio e depois de trem para uma cidadezinha que chama Waverly, né? Que tem um puto de um aterro que recebe tudo ali. Né? Que eu saiba, no Brasil, o local que mais viaja, o lixo mais viaja é Porto Alegre, que é coisa de 150 quilômetros para enterrar. Sorocaba não, 15, 20 quilômetros até Iperó. Quase por a pé. Então, mas mesmo assim, e Alagoas, que fez 2 aterros grandes e vai um monte de caminhão para esses aterros aí. É o que tem que fazer, é o que dá para fazer. Né? Talvez seja um processo histórico, né? Primeiro vamos resolver essa parte do lixo no lixo, vamos jogar o lixo direito para depois pensar, né? Mas não sei, a gente pode fazer coisa com um pouco mais de velocidade, né?
Existem dois grandes modelos de gestão de resíduos no mundo. O modelo americano, os americanos eles geram muito lixo mesmo. Então, embora eles tenham compostagem, embora eles tenham reciclagem, eles reciclam pra caramba. É o país que mais recicla os Estados Unidos, o que mais recicla os Estados Unidos. Eles têm compostagem, eles têm incineração, eles têm mais 50% do lixo deles não vai para aterro. Porque é muito. O americano joga demais. Enquanto o Brasil é 1 quilo de lixo por dia, eles são 2,5 kg, né? E tem o modelo Mas ele europeu. tem uma capacidade econômica maior, ele consome mais. Sim. E tem o modelo europeu, que é o modelo que você vê, se você for ver países como Alemanha, Dinamarca, Holanda, eu acho que Suécia também, eles não têm mais aterro. Né? Não é que tem 1, 2% de aterramento. Enquanto a gente está falando de lixão zero, os caras estão falando de aterro zero. Né? Para onde vai o lixo lá? É compostagem, reciclagem, queima com recuperação de energia. Né? O Brasil não tem nenhuma unidade de queima com recuperação de energia. Em tese vai ficar pronto esse ano aqui em Barueri, né? Da Horizon, que é a primeira que foi licenciada para queimar resíduo urbano e gerar energia elétrica com isso. Tá? Tem seus problemas, tem muita gente que malha isso aí, bate pra caramba nisso aí, mas é fato que nenhum país chega em 0% de aterro sem essas termoelétricas de lixo. Não dá. Porque vai ter um monte de lixo contaminado ainda que não vai ter o que fazer, que não vai ter como reciclar, não vai ter como reaproveitar. Então você joga num forno, aquilo ali queima e o calor vai movimentar uma termoelétrica. É um combustível diferente. Mas assim, não é uma termoelétrica que vai sustentar. Ela precisa receber a remuneração de quem, do ente público que está coletando esse lixo. Então, do mesmo jeito que paga para o aterro enterrar, tem que pagar para a usina queimar. E a usina, então, ela é duplamente remunerada por pegar esse resíduo e para vender eletricidade. Tá? Eu queria, dá para abrir um parênteses aqui um pouquinho na pauta? Não desviar. É que entre outras qualificações, o Sandro também é graduado em jornalismo científico, né? Como é que é jornalismo científico, né? Lógico, jornalismo científico é um jornalismo segmentado, né? Mas como é que é esse trabalho, no que consiste, o que ele abarca? Eu fiz uma especialização em jornalismo científico na Unicamp e assim, é jornalismo, né? Então tem todas você é jornalista formado, eu não sou, né? Eu vou ensinar isso para você, mas... Mas não vale nada, meu diploma foi cassado. Mas ainda aí. Então, a ideia é você tentar explicar para o público leigo algum assunto um pouco mais difícil, que nem jornalismo econômico, por exemplo, né? Da economia, né? É uns assuntos às vezes difíceis para você tentar, entre aspas, traduzir, né? E a gente parte do princípio que todo mundo é leigo, né? Então tem lá um neurocirurgião que manja tudo de cérebro, mas cai uma coisa sobre o meio ambiente e não sabe nada, né? E ao mesmo tempo, um cara especialista em mudança climática cai uma notícia sobre cérebro e não sabe ler, se tiver cheio de jargões, cheio de... Né? Então o papel do jornalista científico, o papel do jornalismo científico é tentar fazer com que um assunto que é meio difícil de ser entendido seja, né? Aí você vê o grande comunicador científico foi o Carl Sagan, né? Os mais antigos lembram do Carl Sagan naquela série Cosmos, né? Hoje o maior comunicador é o Neil deGrasse Tyson, né? Que faz o papel do Carl Sagan hoje também, da área de astronomia e astrofísica. E aqui no Brasil você tem uma pessoa que faz isso bem, que é o Drauzio Varela, né? Que é um cara que, tudo bem, é da área de saúde e tal, mas ele consegue pegar um assunto, tirar do Mad Case, né, que a gente fala. Ele sai da linguagem muito médica e consegue traduzir isso para uma linguagem mais comum para a população, né? Sem falar muitos jargões e tal. Então a ideia do jornalismo científico é essa, é que seja jornalismo mesmo. E nós, dentro da universidade, a gente trabalha com isso porque a gente produz bastante coisa que pode ser útil para a sociedade, mas se a gente ficar falando no nosso jeito, a gente vai para congresso, a gente tenta publicar esses assuntos
em revistas científicas e tal, mas assim, a gente está conversando com cientistas também. Então a gente não precisa ficar explicando, esmiuçando muito, mas quem nos paga, por exemplo, não entende o que a gente está fazendo. Isso é injusto, né? Então a gente tem que explicar para eles o que a gente está fazendo, as pesquisas que a gente faz. Não existe uma mídia assim de alcance mais ampliado, de alcance popular, como revista ou a própria rede social, alguma coisa assim? Não, hoje o jornalismo tá Tá tudo bastante disperso, né? Então a gente tenta fazer tudo. A internet é o grande canal, né? O que a gente faz, a arma que a gente tem na universidade é o portal e as redes sociais. Então a gente divulga por ali, né? E todas as universidades têm condição de fazer isso. Isso Uma reclamação que eu ouço, você colocou alguma coisa na questão das publicações, é que no Brasil as publicações científicas, como eu posso falar, elas deixam um pouco a desejar em relação assim a forma de atuação. Vamos colocar o seguinte, às vezes, isso de forma generalizada, tá? Não é só do tipo uma área médica ou uma área de biologia, mas assim, os critérios não são muito, como que eu posso colocar assim? claros. Claros, tá? Claros. Então, por exemplo, você tem grandes publicações internacionais e uma das reclamações, você não tem grandes publicações com alcance, até no nível Brasil. Lógico, você pega uma Nature, ela tem uma fama mundial, mas ela conseguiu isso também com um trabalho muito, né? E às vezes dá problema também, né? Que às vezes aparece umas jabuticaba ali, que até eles descobrem que é jabuticaba, a gente sabe disso, né? Mas tem a Science, tem a American Science, e eles falam que são critérios um pouco mais objetivos. E no Brasil, os pesquisadores, doutores, têm um pouco de dificuldade com as publicações brasileiras. É correto isso? Porque é o seguinte, eu acho que você está comentando sobre Os artigos, quando se mandam. a gente bola um artigo, né? E a gente vai querer o máximo de alcance para ele, né? Então é razoável que a gente faça o artigo em inglês, né? Tá? Então a gente faz o artigo em inglês para mais gente conseguir ler, tá? Existem revistas científicas brasileiras, tá? Se você faz em português, ok, às vezes é tão difícil de entrar, de conseguir passar, que uma revista internacional, porque são revistas muito boas, mas vai ter um alcance de minutos se você publica em português. Pouca gente vai ler, né? Quase ninguém conhece português no mundo, né? Mas se você faz em inglês, em que revista que eu vou publicar? Vou publicar numa revista brasileira? Aí depende. Depende do quê? Do alcance que você quer, né? E tem publicações que você faz, você tenta colocar, mas são umas coisas muito locais. São interessantes, são importantes, mas são muito locais. Então, assim, vai para uma revista brasileira, isso é legal. Agora, se for uma coisa que pode ser replicada no mundo todo, né? De repente você vai para uma revista internacional. E aí, que revista internacional que você vai? Pô, depende, pode ser uma Nature, pode ser uma Science, né? Fator de impacto que a gente chama, né? Aquelas que as revistas que são mais citadas assim, que a turma mais lê, o maior fator de impacto são da área de saúde, né? Uma que ficou famosona na época da Covid foi a The Lancet, né? The Lancet. Ficou, ela já era famosa entre eles, mas ficou assim, famosa no público comum, né? Então você tentam publicar uma vacina nova para Covid, era na The Lancet, tinha que ir, né? Então, essas revistas elas têm mais moral assim, né? Que você gostaria de colocar ali. Então você vai e você tenta uma lá, né? Às vezes teu artigo não é aceito, né? Isso você vai procura outra revista. Você vai tentando, né? Dentro da tua área, da área que a revista aceita ou não, né? Você vai tentando. Só que você manda um artigo para uma revista e e alguém vai avaliar. Você não sabe quem é essa pessoa que vai avaliar, né? A gente brinca que eles vão mandar para 3 avaliadores, pelo menos um vai ser chinês, né? Tá? Então, o cara
Eu estava até corrigindo um artigo de uma aluna ontem e falei, putz, ó, isso aqui está muito local. Você imagina, você quer mandar para a revista internacional? Imagina um chinês lendo isso. Qual é, né? Qual é a diferença entre isso aqui, né? Que para ele vai ser importante, né? Então você tem que fazer o artigo de um jeito e que possa ser útil tanto para a área aqui para o Brasil, quanto pode ser útil para qualquer lugar. Eu dou o exemplo da minha área. Eu lembro quando eu cheguei, que o primeiro artigo que eu tentei mandar, quando eu já estava aqui na Unesp, era sobre coleta seletiva, eu mandei para uma revista internacional, da sede lá na Dinamarca, e o cara respondeu assim, pô, coleta seletiva é um assunto que já foi Tá superado. superado na Europa faz tempo. Mas, cara, rapaz, é só a Europa que existe, né? Então, se você faz escreve um artigo de um outro jeito, dizendo assim, ó, 3/4 do mundo é subdesenvolvido. Se a tua revista quiser audiência com 3/4 do mundo, você vai ter que ter assunto para 3/4 do mundo, né? Então, você já começa a fazer isso. Então, você coloca o artigo numa condição melhor para ser aceito. Eu sou editor de uma revista internacional chamada Circular Economy and Sustainability, né? Que é a parte de reciclagem, economia circular e tal. É da uma editora boa, chama Springer Nature. Que a Springer comprou a Nature, né? Mas é uma revista que não tem o mesmo peso da Nature ainda. A gente espera que daqui a alguns 50, 100 anos chegue lá. Mas então o que faz é você recebe um artigo, eu como editor recebo um artigo e tem que passar para pelo menos dois pareceristas avaliarem e no final das contas eu vou olhar o parecer dos dois e falar, ele vai ser aceito ou não vai ser aceito, né? Então você pega, às vezes, vem um artigo da Turquia para eu avaliar, né? Então daí eu pego, tento achar duas pessoas do ramo que vão ler, né? Então, assim, isso está tudo muito globalizado, né? Eu acho que de brasileiro, no corpo editorial da revista, tem eu, né? Mas tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, isso está globalizado. Então, a gente tem que pensar a ciência hoje como uma coisa globalizada, né? Embora tenha aspectos locais, regionais, isso são respeitados, mas assim, como estudo de caso, né? Eu faço estudo em Sorocaba, sobre resíduos em Sorocaba e tal, e tento publicar em revista internacional. E aí o que eu falo para a revista internacional? Ó, é uma cidade de 700 mil habitantes, tendo um país subdesenvolvido, e que é uma cidade industrial, né? Vou tentando colocar isso aí, né? Se for o caso, o clima é desse jeito, você tenta colocar, porque tem vários lugares que são parecidos no mundo, né? Eu costumo chegar nessa fase, a gente faz a pergunta do milhão, mas o Luiz gosta de fazer uma antes, então ele vai fazer. A gente, até principalmente nesse mundo aqui que nós estamos vivendo. Vai perguntar para um cientista, não esqueça. Mas, né, viu, mas tem cientista que é diferente. Eu faço sempre essa pergunta para todos, mas é uma pergunta muito importante assim. Você pode até pensar, né? Puxa, deixa eu pensar. Você acredita que a Terra é plana? Pronto, já respondeu. Pô, eu mostro um vídeo dos meus alunos do Carl Sagan com 2 gravetos e uma cartolina mostrando que a Terra é redonda. Isso tem ele novinho, sei lá, deve ter uns 40 anos no máximo, né? Ele com uma cartolina, ele coloca, ó, se a Terra fosse plana, a sombra ia ser de um jeito. A hora que ela curva, você começa a curvar assim, você vê que a sombra é diferente. Daí ele explica como é que é, tá, puta, é muito bacana, né? Já naquela época, tá? Então, uma carta, ele não tinha nenhum dessas discussões aí, nessa época não tinha, mas assim, uma cartolina e 2 gravetos, ele falava, a Terra não tem como ser plana. Agora vamos para a pergunta, que a gente chama a pergunta do milhão. Depois de tudo que a gente falou aqui, qual que seria o primeiro passo? Quais seriam as primeiras medidas, ações que poderiam ser tomadas para que o Brasil pudesse começar a trilhar o caminho do desenvolvimento, a ser um país sustentável, a mudar de vez? Que a gente alcance o bom senso aí. Eu acho que é a honestidade de quem está lá em cima, né? Eu acho que é fundamental, né? Porque se começa a ter gente roubando numa empresa, o dono vai perceber, o dono não vai roubar dele mesmo, né? Então o dono percebe, ele vai lá e corta isso aí. Então eu acho que isso é fundamental,
que os nossos líderes, a gente consiga acreditar que eles são realmente honestos. E a partir daí, honestos e bons gestores, eu acho que o país tem tudo para ser bom, né? Mas eu acho que é o primeiro passo, que nem você falou, o primeiro passo seria isso, a gente ter dentro de prefeituras, de governos, estado, de presidência, assim, que mexe com muito dinheiro, gente que esteja realmente a fim de ir lá e ajudar, né? Que nós temos 210, 215 milhões de brasileiros, a maioria é honesta, né? E a gente tem que elogiar dessa maioria. É bem. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, que hoje teve a satisfação de contar com o professor Sandro Mancini, a quem eu não via há muito tempo. A gente rememorou muitas coisas aqui. Professor, muito obrigado pela sua presença. A gente agradece, o espaço está aberto. E com isso a gente encerra mais essa edição e aguardamos o próximo episódio.